Alexandre de Moraes pode decretar a prisão de Jair Bolsonaro por mostrar a tornozeleira eletrônica e dar uma breve declaração à imprensa no Congresso. A defesa de Bolsonaro tem 24 horas para se manifestar. A acusação: descumprimento de medidas cautelares. Seria essa a justificativa suficiente para prender o ex-presidente? Estaríamos diante de uma censura judicial? Onde termina a lei e começa o abuso? Veja os detalhes completos com Deltan Dallagnol. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das notícias. E agora vamos para o vídeo. Atenção! Alexandre de Moraes pode prender Bolsonaro hoje. Mas qual é o motivo, Deltan? Foi filmado e eu vou mostrar pra você. Se prepare para cenas fortes. Será que ele foi flagrado em corrupção, desvio de bilhões da Petrobras ou do INSS, algum assassinato, tráfico de drogas, ou talvez então alguma nova ligação de golpe, ataque à democracia? Veja a razão com seus próprios olhos. Não houve isso aí. Não usei recurso público. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da massificação da iluminação aqui. Calma, galera. Se estão fazendo com eles, presidente da República. O senhor não passou. Para mim, é a lei de Deus. Amém. Essa é a manifestação do Brasil. Ouça, presidente. A aglomeração continua, o ex-presidente descendo aqui a escada. Os deputados seguem gritando, volta Bolsonaro. A gente ouviu agora há pouco a declaração dele, falou que não desviou recursos, que ele confia na lei de Deus. Moraes pode prender Bolsonaro hoje por ele ter dado essa declaração para a imprensa e ter mostrado a sua tornozeleira eletrônica. Ontem, no final da noite, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para os advogados do Bolsonaro explicarem essa cena. Explicarem para Moraes para então ele decidir se ele vai prender Bolsonaro. Pois é, você não viu errado, não tem homicídio, não tem tráfico de drogas, não tem corrupção, não tem roubo, não tem nada. Só o que tem é Bolsonaro no Congresso Nacional mostrando a tornozeleira eletrônica e fazendo um pronunciamento simples de segundos em sua própria defesa. Se fosse corrupção, aí não tinha com o que se preocupar, né, gente? Aí o STF solta todo mundo mesmo. Mas falar em mostrar a tornozeleira eletrônica pode ser um crime, a causa da prisão dele. Aí você imagina a cena lá dos assessores do Trump chegando pro Donald Trump dizendo: presidente, o Moraes mandou prender o Bolsonaro no Brasil. Aí o Trump, surpreso, pergunta: nossa, que rápido, ele foi condenado então? Injustamente, mas ele foi condenado? Aí os assessores dizem: não, presidente, ele foi preso por fazer uma fala de alguns segundos para a imprensa, dentro do Congresso Nacional, pública. Você sabe quando Trump ou qualquer americano vai entender que alguém, especialmente o ex-presidente da República, foi preso no Brasil por falar com a imprensa? Nunca, gente, nunca. Ninguém nunca vai entender isso. E não é só Trump, não. Eu aposto que qualquer outro estrangeiro que vive numa democracia plena, de verdade, achará isso absolutamente inacreditável. A única coisa que o Trump vai conseguir pensar quando ele vê o Bolsonaro, que ele sendo preso por dar entrevistas para a imprensa, é que o Brasil acabou de vez, acabou sozinho. Que isso aqui, o Brasil virou uma ditadura. Lê aqui comigo o que decidiu o Moraes nesse post do jornalista Sam Puncher que saiu no Metrópolis. Olha aí. Intimem-se os advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro para, no prazo de 24 horas, sempre isso, né? 24 horas, prestar esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas sob pena de decretação imediata de prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa aí é a mensagem. Prisão do réu nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E Deltan, então o Bolsonaro ele vai ser preso hoje? Ele pode ser preso hoje? Olha, aqui no nosso time de pessoas próximas, a gente teve duas visões opostas, diferentes. Um lado do nosso time aqui achou que a decisão, essa aí, é uma prova de que o Moraes vai mandar prender o Bolsonaro hoje, no máximo até quinta-feira.
E do outro lado, outras pessoas acharam que a decisão é justamente uma prova de que ele não vai prender. Porque, na verdade, se ele quisesse prender, já teria prendido. Antes de eu te dizer de qual lado desses dois polos opostos aí eu fiquei nessa discussão, escreve aí nos comentários. Você acha que eu tô de qual lado dessa discussão? E o que você acha? Você acha que o Moraes vai prender Bolsonaro agora ou não? Eu vou te mostrar essas duas visões opostas aqui e depois eu vou te dizer no que todos nós aqui concordamos. Bom, a primeira visão de que Moraes vai prender Bolsonaro hoje ou até quinta-feira no máximo é a seguinte. Ao dar essa decisão intimando a defesa de Bolsonaro para se explicar, o que o Moraes está fazendo é preparando o terreno, é criando uma narrativa para ser explorada pela imprensa militante na defesa do próprio Moraes, uma narrativa de que Bolsonaro foi preso por culpa dele mesmo, Bolsonaro. Moraes foi magnânimo, foi bonzinho, ele se esforçou desde o início para não prender Bolsonaro, colocou a tornozeleira, impôs medidas cautelares com a proibição das redes sociais, e aí o Bolsonaro foi lá e decidiu desrespeitar tudo isso e foi até o Congresso, onde ele sabia que seria filmado por jornalistas e que seus vídeos e fotos apareceriam nas redes sociais. Ou seja, a decisão é para dar a narrativa de que o Moraes tentou de tudo, se esforçou até o último momento para não prender Bolsonaro, até ouviu a defesa do Bolsonaro antes da decisão, mas a culpa da prisão foi toda do Bolsonaro que desrespeitou as cautelares. E agora que Moraes já deu essa decisão, se ele não prender Bolsonaro, ele vai parecer fraco, como alguém que volta atrás. Quando tudo que o Moraes mais quer é o contrário, é demonstrar força, poder, que ele é inviolável, é intocável. Já a segunda visão, vamos para a segunda visão, é a de que o Moraes não vai prender o Bolsonaro agora, porque isso geraria uma revolta popular. Bolsonaro não está nem condenado. E a razão da prisão seria ridícula, uma fala, um discurso curto. E isso só evidenciaria ainda mais a ilegalidade da proibição dele falar com a imprensa ou usar as redes sociais. A prisão tornaria a injustiça praticada ainda maior, mais visível, mais insuportável. Além disso, mandar prender o Bolsonaro agora seria escalar ainda mais o conflito com os Estados Unidos. Seria ruim para o Moraes, ruim para o Supremo, ruim para o Brasil. Então ele não vai prender o Bolsonaro agora. E como o Bolsonaro descumpriu a ordem de Moraes e foi gravado, se Moraes fosse prender Bolsonaro, já teria mandado prender ontem mesmo, tá tudo gravado ali, sem pedido da PGR mesmo, sem ouvir Bolsonaro, sem nada, como ele já fez em outras oportunidades. Então Moraes intimou a defesa de Bolsonaro justamente porque ele não quer prender ainda, mas, diante dos atos do Bolsonaro, ele não podia ficar mal na foto e parecer que não tem pulso firme. E aí, você acha que eu fiquei de qual lado dessa discussão, hein? Olha, gente, a minha opinião é a segunda. Eu acho que Moraes não vai prender Bolsonaro agora. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Qual desses dois argumentos te convenceu mais? O que você acha que o Moraes vai fazer? E sabe no que todo mundo concordou aqui? Que tudo que o Moraes fez é absolutamente ilegal, abusivo, inclusive essa decisão de ontem para ele se explicar em 24 horas. Curte então nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, porque o meu próximo vídeo vai ser sobre a inacreditável e impecável decisão do ministro Luiz Fux, que divergiu de Moraes e dos outros 4 ministros da segunda turma e que foi contra as medidas cautelares decretadas por Moraes na sexta-feira contra o Bolsonaro. Fux deu um verdadeiro show, você não vai querer perder a minha análise. Aliás, o voto do Fux deixa a prisão do Bolsonaro nesse momento ainda mais difícil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.